Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre prática pedagógica, sobre metodologia, sobre projeto, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E nós vamos conversar com a Georgia, e eu vou chamá-la aqui para a gente iniciar esse bate-papo. Oi, querida! Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, tudo bem. Que bom, que bom. Pedir para o pessoal estar acompanhando a gente para verificar se estão nos vendo bem, nos ouvindo bem. Aí vão dando a dica aí que a gente vai ajustando. Bom, primeiramente queria dizer boa noite a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Mais uma segunda-feira com convidados e eu venho trazendo temas diversos para os educadores, para as famílias, enfim. A gente nunca para de aprender. Então a ideia nesse bate-papo é a gente conhecer mais, aprender mais, e eu espero que vocês possam compartilhar com a gente o que vocês pensam, enfim, é um bate-papo como toda segunda-feira. Então, para quem está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Ana Carlota, eu sou psicóloga e educadora, na mentoria eu tenho esse espaço de troca, de aprendizagem, de possibilidade de aprender cada vez mais. É essa a ideia, né? E quero apresentar para vocês a Georgia Correia, ela vai falar um pouco sobre ela. E antes de começar, queria agradecer muito a sua disponibilidade, Georgia, de estar aqui conosco, conversando e nos brindando com coisas muito legais que você vai trazer para a gente. Que eu andei fuçando lá no Instagram e fiquei encantada e eu tenho certeza que o pessoal vai ficar também, tá bom? Eu vou cuidar do tempo aqui, para que essa live possa ficar salva hoje mesmo. E vou acompanhando aí as pessoas que estão na nossa audiência, que quiserem perguntar, ou que quiserem, enfim, partilhar um pouquinho do que sabem com a gente. Então, se apresenta, querida, por favor. Bacana, obrigada, Ana Carlota, pelo convite. Que bom estar aqui conversando com vocês. Eu sou, em primeiro lugar, mãe, tenho 3 filhos, sou também atriz, trabalhei como atriz, diretora de teatro, coreógrafa durante um bom tempo. Fui para a área da educação a partir do momento que comecei a dar aulas de teatro para crianças, adolescentes, jovens e adultos. E depois, nesse processo, coordenei um trabalho muito legal numa escola de São Paulo, numa escola de teatro aqui profissionalizante, que é o INDAC, que hoje não existe mais, mas trabalhei lá um tempo também. E nesses cursos de teatro, fazendo esse trabalho, dando aula, resolvi fazer pedagogia. Eu tinha um sonho de infância, de uma experiência que eu tive, que eu pude viver na Índia e estudar lá numa escola bastante diferente de um mestre. E nesse tempo que a gente viveu lá, eu fui muito feliz nessa escola. E era um trabalho bem diferente do que eu conhecia como educação. Uhum. Eu sempre estudei em colégio público aqui no Brasil, a minha vida toda. E por conta disso, também neste período, em colégios bastante tradicionais. Porque, né, até existem colégios, na época existiam colégios públicos que não eram tradicionais, mas era raro, né? Então, eu estudei Uhum. sempre colégio Tradicional. tradicional, obrigada. Sempre em colégio tradicional. E aí, quando eu tive essa experiência na Índia, que fez muito sentido para mim, me despertou para um outro jeito de aprender. Voltei para o Brasil, ainda criança, comecei a fazer teatro, e a união dessas duas coisas, desse teatro que eu comecei a fazer, que meu pai é diretor de teatro, e essa experiência que eu tinha tido com a minha mãe, que são separados, o meu pai e a minha mãe, então eu fui viajar com a minha mãe e fiz teatro com meu pai. A união dessas duas coisas, na minha vida, foram muito importantes. E a partir deste momento, dando aula de teatro, eu tinha também esse sonho de ter um espaço
que se aproximasse das coisas que eu havia vivenciado, que tinham feito muito sentido para mim na infância. E, enfim, isso era uma coisa guardadinha ali numa caixinha dentro do coração para um dia eu realizar. Mas eu dava aula de teatro e gostava muito, e era atriz, era feliz com isso, e resolvi então fazer pedagogia para aperfeiçoar o meu trabalho ali dando aula de teatro. E nesse momento então da faculdade de pedagogia, eu percebi que aquele sonho era mais importante do que eu achava que ele era. E na faculdade eu resolvi que não, que eu ia tirar aquele sonho da caixinha e ia correr atrás dele e criar, então, um projeto, uma proposta pedagógica que tivesse aquele sonho, né, dentro dela, vamos assim, escolhido de Teia. Por quê? Porque o meu pai tinha um teatro em Santos, né, o Teia, Teatro Íntimo de Arte. E, enfim, escolhi esse nome como uma forma de homenageá-lo também. E nesse momento escrevi o projeto todo, ele foi o meu TCC de finalização, né, meu trabalho de conclusão de curso, apresentei, e neste momento também, eu fiz isso em junho de 2005, e também, assim, junto com isso, a minha filha estava finalizando a educação infantil, minha segunda filha, indo para o ensino fundamental, e nesse momento, então, ela já começava a perder um pouco da ludicidade, do interesse por uma escola que ela gostava tanto, que estava, de uma certa forma, se tornando um pouco enfadonha, né? Não estava despertando tanto aquele prazer mais no aprendizado, e ela gostava muito de aprender, e isso me trouxe uma tristeza. Aí, então, eu falei, agora que essa teia que está no papel vai existir. Comecei a correr, procurar lugares que ela pudesse acontecer, essa escola, e inaugurei no dia 11 de setembro, com mais 2 sócias que eu convidei para me ajudarem neste processo. Uma saiu logo depois, a outra a gente ainda ficou mais um tempo juntas, mas com o tempo também a gente acabou se separando. Mas é isso, assim surgiu a Teia, com essa inauguração no dia 11 de setembro de 2005, e abrimos as portas para o ensino formal em 2006. Também sou, além de pedagoga, que eu me formei na faculdade, então, que eu estava falando, fui estudar também neurociência, depois neuropsicopedagogia, e sou mestre em educação pela PUC. Então, venho me dedicando, a partir deste momento que eu contei, muito à educação, e nesse aspecto mesmo, né, dessa educação por inteiro. Eu falo, né, que a percepção de uma educação por inteiro. Eu sou consteladora também, as constelações familiares, fiz a formação também. Então, eu trago muito esse olhar, ele existe dentro da Teia hoje, que é esse projeto criado aí dentro dessa história. Então, é uma apresentação meio comprida, mas é isso, porque senão mas não faria necessária. sentido. É necessária, né, para as pessoas entenderem a dimensão. E, bom, primeiro, assim, eu também estudei teatro, eu estudei no Macunaíma. Teatro é tudo, né? É uma possibilidade de se descobrir também, né? É a arte nessa possibilidade de ir olhando para si, olhando para fora. Quer dizer, é incrível, né? O quanto eu me lembro de ter sido uma adolescente antes e uma após as aulas de teatro, né? E essa possibilidade da arte estar dentro da escola, né? Para que todos possam experimentar, também é uma coisa incrível. Mas assim, eu tenho acompanhado algumas coisas. Até teve um programa bem forte sobre escolas inovadoras e apareceu uma escola da Índia, né, com uma visão muito diferenciada mesmo. E como educadora, Jorge, eu acredito que tem gente acompanhando aqui, a gente que pensa isso também. Às vezes a gente se sente dentro da escola muito preso, a ter, como professor, como educador, a ter que responder, às vezes, as coisas que são já pré-determinadas.
E aí, quando a gente vê que você consegue criar uma escola, porque é uma escola dentro desse país, dentro dessa cidade, regularizada pelo MEC, né? Aí as pessoas ficam pensando, como é possível? Né? Então conta um pouco para a gente, primeiro assim, de como que é a proposta pedagógica da TEIA e aí como é que isso foi se construindo ao longo desses anos aí. Bem, assim, a gente, como base, né, a TEIA, ela é uma escola que ela trabalha por projeto, ela não tem um trabalho que não seja por projeto, tudo que acontece dentro é por projeto, e projetos interdisciplinares, né? Porque para você realizar a interdisciplinaridade, você precisa das disciplinas trabalhando em conjunto. E isso, né, para que as disciplinas trabalhem em conjunto, eu muitas vezes preciso de um mote, né? E aí, este mote é o projeto. Tá. Então, começa já por aí. No caso da TEIA, e esse projeto pode ser o projeto, qualquer projeto, né? Qualquer ideia, qualquer realização, o projeto ele é um produto, né? Quando a gente fala do trabalho por projetos, você almeja uma realização, um produto, então você começa a trabalhar, né? Primeiro entendendo sobre, fazer um levantamento sobre ideias, teorias, para então começar a criar, né, a tornar este projeto algo mais palpável dentro daquilo que você está estudando. No caso da TEIA, a gente tem como norte a arte e o autoconhecimento. São dois eixos muito importantes dentro da TEIA, que a gente trabalha com eles, a partir deles o tempo inteiro. Como que a gente faz isso? A arte é o resultado, são os produtos, né? Por exemplo, falar, mas então só vai estudar arte? Se eu falar assim, olha, eu quero montar um carro de Fórmula 1 miniatura que funcione e ande, né? E aí a gente vai, a partir deste carro que a gente está criando, a gente vai contextualizar essa criação e o seu resultado num filme. Pronto. Tá? Eu tenho que levar ele para a arte. E na hora que eu vou criar um carro, por exemplo, né, dei uma ideia aqui, elétrico, por exemplo, eu vou ter que estudar diversos conteúdos para essa criação, tá? O filme, por exemplo, vai ser um documentário, tá? E ele vai trabalhar com a parte artística, então, né? Porque se é um filme, o filme é arte. Então, não quer dizer que eu vou trabalhar só com a arte, porque na criação desse carro, eu vou trabalhar com matemática, bastante com física, com química, enfim. Depende a ordem, a interdisciplinaridade, os educadores que fizerem parte, né, desse processo. Mas o resultado tem a arte, ele caminha para a construção de algo artístico, né? Tá. Então, em primeiro lugar, é isso. E o autoconhecimento, ele vem sempre, porque todos os nossos estudos, primeiro que a gente tem momentos mesmo de trabalhos, a gente tem um tanto de meditação dentro da escola mesmo, de yoga, tem momentos que se dedicam a isso, mas a gente traz também esse olhar, né, o tempo inteiro dessa conexão, que a neurociência traz mesmo quando aborda a questão da criança, do adolescente, para eles se perceberem, se conhecerem, além desses momentos. E todos os projetos partem muito do eu, da minha história de vida, daquilo que eu percebo, da minha família. A gente traz tudo isso para dentro do processo escolar. E isso que vai dando, então, esse olhar, tudo isso do autoconhecimento. Então, que são os nossos dois eixos, né? Uhum. Mas nada é feito distante da BNCC. A gente acompanha hoje o currículo paulista, os conteúdos que são abordados. Esse é o nosso grande quebra-cabeça. A gente faz formações dentro da escola para os nossos educadores e abre para educadores de fora que querem aprender a trabalhar por projetos interdisciplinares. A gente criou uma organização, uma metodologia para desenvolver
esse tipo de projeto, né? Então, é uma formação toda metodológica para que o educador consiga, né, pensar junto, que é a primeira coisa, dificílima, né? Pensar junto. Então, a gente não tem por exemplo, um planejamento único, porque tudo isso tem que estar junto, né? Esse desenvolvimento no caso da TEIA, de todas as áreas do conhecimento para a realização de um produto que é da turma e de todos esses professores. Em cada turma a gente tem isso. Então, é um planejamento mesmo de sentar, quebrar a cabeça, juntos, chegar nestes produtos, dentro, claro, desse alinhavo da escola, do projeto da escola, e trazendo cada área do conhecimento, cada disciplina, os conteúdos que precisam ser desenvolvidos naquele momento, né? Então, por isso que a gente conseguiu, né, que a gente tem esse trabalho, porque a gente não está ali, não é uma escola alternativa, no sentido de que não se submete, né, à organização, à diretoria de ensino, a tudo isso, é uma escola formal, a gente trabalha com os conteúdos, a única diferença é que a forma que a gente trabalha esses conteúdos é diferente, é aquilo que eu estava explicando, né? São projetos interdisciplinares que vão para finalização de algo relacionado à arte e tem na sua trajetória o autoconhecimento como forma de desenvolvimento humano e forma de pesquisa, mesmo o tempo inteiro de ponto de partida, né? Então, assim que a gente desenvolve esse trabalho na TEIA, e já há 16 anos, né, estamos realizando esse trabalho. A gente tem desde a educação infantil até o ensino médio. Legal. Olha, a Giovana está perguntando assim, Georgia, o projeto é flexível? Durante o processo é possível fazer relançamentos? Ou não? Então, o projeto ele é desenhado antes? Depende muito do que você está dizendo de flexível e desenhado, até onde você está trazendo. Porque se você trabalha com um projeto, já vem trabalhando, primeiro que o projeto tem que ter um fim. Eu não posso começar a falar, meu projeto não pode ser uma casa, e eu, no meio do caminho, resolver transformar este projeto em um cinema ou em um carro, né? É uma casa. Agora, como vai ser essa casa? Quando a gente tem um projeto, quem já fez isso, né? Decorando, reformando, arrumando, coisas acontecem no meio desse processo, a gente muda, a gente agrega, a gente inclui, né, no decorrer do processo. Então, assim, ele é engessado? Não, mas ele tem um produto, ele tem um fim, a gente vai caminhar para esse produto nos momentos de investigação, porque é uma escola formal, né? Não é uma escola, por exemplo, de teatro, que eu posso trabalhar da forma que eu quiser, o que eu quiser. Eu estou me propondo a dar conta dos conteúdos que são ensinados em todas as escolas. Então, a gente tem que ter este olhar para onde a gente está indo e o que a gente precisa realizar. Agora, que acontecem coisas diferentes o tempo inteiro nesse caminho, inclusive a maior parte delas sugestões dos próprios alunos, na forma de fazer e inclusive trazendo novas possibilidades e agregando, né, nele, isso acontece o tempo inteiro, desde os pititicos até o ensino médio, né? Porque assim, eles estão criando, por exemplo, uma peça. Agora tem um caso, por exemplo, eles estão no ensino médio, tem uma peça que eles têm que realizar. Para fazer esta peça, que já é definido o texto, né? O texto está lá, os professores já se debruçaram, organizaram essa trajetória do sentido de conteúdos, como que eles iriam desenvolver. No meio deste processo, tem a parte de figurino, que eles têm que criar para esta peça. E eles verificaram que, para realizar este figurino da forma que eles queriam, eles não tinham essas peças, essas roupas em casa, teriam que produzir tudo isso, né? E isso custa. E eles também não tinham como financiar isso. E qual seria o custo e o que eles precisariam. E eles chegaram à conclusão que o caminho seria, então, criar ali um brechó, né? De peças deles, de roupas deles, para levantar dinheiro. E eles começaram a fazer isso, né? Então, levaram as peças, lavaram, etiquetaram, penduraram, viram divulgação, qual era o tema, como que eles iam chegar, os preços,
qual o valor que eles tinham que levantar para realizar, e estão fazendo isso para eles conseguirem dinheiro para a produção. Então, assim, é empreendedorismo, é matemática, é arte, é teatro, né? Então, assim, é o trabalho das socioemocionais, do pensar coletivamente, do projetar. Isso está no meio, isso foi no percurso, isso foi proposto por eles e verificado por eles, né? Dentro desta trajetória de tempo. Eles têm prazo para fazer isso, porque daí eles precisam finalizar ainda os figurinos, levantar o dinheiro, respeitar prazo, virou um trabalho, né? Sim. Assim, este outro processo, mas está dentro da peça, e é uma ideia deles. Então, é isso, né? Isso eu usei como um exemplo, né? A gente tem muitos exemplos disso na escola, que é vivo, o projeto é vivo, mas a gente não deixou de pensar e trabalhar e estudar dentro do texto teatral, porque ali estarão embutidos uma série de conteúdos necessários para a gente dar conta do currículo paulista, da Base Nacional Comum Curricular, nesta trajetória pensada e planejada para se chegar nisso. Né? Então, é esse o caminho que a gente realiza. Então, se por um lado é fixo, a peça está lá. Agora, o que acontece durante esse percurso, inclusive quem vai fazer determinados personagens, como vai ser feita essa peça, como é o figurino, como é o cenário, né? E todos esses estudos de meio que eles vão fazer, estudos do meio que eles vão verificar mesmo, né? Algumas situações, tudo isso vai acontecer, né? E tudo isso é possível. Então é muito legal, é muito vivo. É muito. E eu queria até convidar o pessoal que está acompanhando a gente, porque você entrou pelo seu perfil no Instagram, mas a Teia tem um perfil, né? Tem site também, como escola, mas tem lá, Teia Multicultural, né? Eu entrei no perfil e tem registros incríveis de projetos, então eu convido aos educadores que possam entrar lá para olhar as coisas que tem, que são incríveis. E eu percebi, Jorge, que tinha lá, por exemplo, dizia assim, eu estava vendo determinado projeto, ou uma cena, algo que estava sendo mostrado no Instagram, e dizia lá, turma 6. Aí depois dizia as séries dentro, acho que eram 2 séries. A organização, a estrutura também é diferente? É diferente. Então, quem quiser procurar no Instagram, o Instagram é teiamulticultural.oficial, né? Tem bastante coisa que a gente coloca lá, e nós temos uma organização diferente. Quem trabalha ali, os professores, né, que trabalham na escola formal, digamos assim, dando aula mesmo, né, nas disciplinas, sabe que a gente tem as áreas do conhecimento, elas não são divididas por série, né? A gente tem pouca coisa dividida por série, e mesmo assim se coloca lá na base que são sugestões. Mas muita coisa, quando você vai acompanhar, ela tem uma certa continuidade nos conteúdos. Né? E nessa organização, e quando a gente também tinha os parâmetros, a gente tinha muita divisão de 2 a 4 anos, né? Os parâmetros curriculares nacionais também tinham essa divisão. São 2 ou 4 anos que a gente tem ali os conteúdos. Essa organização seriada e separar por série é uma coisa da estrutura de organização, apenas da escola, mas não do processo de conhecimento. Né? Inclusive, hoje a gente tem ali o primeiro, segundo e terceiro juntos até nessa continuidade. Você não pode repetir de ano, digamos assim, uma pessoa no primeiro nem no segundo, né? Ela só pode no terceiro. Então, a organização ampla escolar trabalha em ciclos, ela não trabalha por ano. Dentro das escolas, se separou ali os conteúdos, picando eles por ano, mas a gente não faz isso, a gente não mantém em 4 anos nem em 3, mas a gente manteve em 2. A gente trabalha com a turma, então uma turma são os 2 anos do ciclo, tá? Cada turma são os 2 anos do ciclo, e eles trabalham juntos, dentro do mesmo ambiente, tendo ali o aprendiz com maior conhecimento e o aprendiz com menor conhecimento,
que dentro disso a gente organiza os conteúdos ali do currículo paulista, né, da BNCC, para níveis de dificuldades, trazendo esses conteúdos dentro do mesmo projeto. É um projeto por turma, né? E aí dentro desse mesmo projeto. E é muito interessante ver, assim, que daí a criança que tem um pouco mais de facilidade, às vezes ela dá conta do dela e ainda vai fazer o do ano seguinte. Por outro lado, um que naquela área tem mais dificuldade, ele faz junto com o pessoal mais novo para entender, para retomar, e depois lá na frente faz dos mais velhos, sabe? A gente só não trabalha por ciclo no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, porque daí fica um conteúdo mais pesado, né, mais robusto, e torna trabalhar até mais para os professores mesmo, do que para os estudantes, trabalhar simultaneamente, fica muita coisa para fazer um planejamento, para organizar um quinzenário ali de atividades, então é muito mais por conta disso do que da gente acreditar que essa interação não seja possível ou não seja positiva. Sim, porque eu imagino que tem uma coisa muito colaborativa, né? Exatamente. De todos. Eles constroem juntos e aprendem, e a aprendizagem, conforme eles vão crescendo, vai mudando, digamos assim, de ano, né, de série, ela vai acontecendo de uma forma muito tranquila, né? Eles vão sabendo coisas que eles nem perceberam que eles sabiam, sabe? De repente já aprendeu a ler, já aprendeu a escrever, saiu da soma de 2 algarismos para 3, para 4, então na multiplicação, na porcentagem, isso vai acontecendo muito naturalmente. Legal, legal. E, Georgia, me fala uma coisa. Bom, a Teia já tem 16 anos, né? Você deve, como gestora, você deve ter enfrentado vários desafios, né? Para ela chegar onde chegou, né? E com certeza vai. Eu acho que é sempre um olhar, um rever, né? Eu acho que esse processo deve ser constante até pela forma como você organizou a escola, né? Mas fala um pouco eu fui gestora há muitos anos, eu fui gestora de rede de escolas particulares. Me fala um pouco desses desafios que você enfrentou para conseguir pôr de maneira viva, concreta, algo que era um sonho. Né? Muitos mesmo, viu? Para começar, conseguir autorização, né, de funcionamento, que não é simples. Eu não era da área, digamos assim, educacional formal, né? Eu dava aula de teatro, já era um pouco complicado, porque era dentro de uma escola que tinha uma autorização, mas num outro lugar. Então, primeiro, entender muito bem essas leis e entender que também tem a interpretação das leis de cada região, de cada supervisor, de cada dirigente. Isso, para mim, foi um grande desafio, porque eu entendia de um jeito que estava ali, né? E aí eu trabalhei em cima daquilo que eu estava entendendo. Eu tinha feito faculdade de pedagogia, seguia aí a LDB, enfim, uma série de leis que a gente tem, e organizei, né, o meu projeto político-pedagógico, o meu regimento dentro disso e a estrutura da escola dentro disso. Mas, na verdade, é uma interpretação minha, né? E eu fui começar a entender isso, que uma dirigente, interpreta de um outro jeito. O supervisor, quando vai até lá, vê de um outro jeito dentro da linha dessa dirigente. Que nem é numa escola. É exatamente como funciona na escola. Na escola, né, eu tenho a minha compreensão de projeto e a minha equipe tem que compreender do jeito que eu compreendo. Né? Se a gente vai... E esse foi um outro trabalho que eu fui me formando. Hoje, eu consigo compreender e levo, inclusive, né, apoio e dou orientação para escolas que é um projeto totalmente diferente da forma que eu realizo, que quer um projeto, que quer realizar um projeto diferente do que é o projeto da Teia. Hoje eu vejo o projeto como um projeto, e a Teia tem a peculiaridade dela, a especificidade dela, né? É diferente, e eu consigo, né, transitar nisso. O processo ali de uma dirigente também é assim, ela tem a forma que ela vê, que ela interpreta, que ela compreende, quem trabalha com ela entende dessa mesma forma,
com uma diferença que ela quer que seja do jeito que ela entende, até onde ela entende que as coisas aconteçam, né? Até onde vai a amplitude dela, da compreensão dela, mas tem que seguir aquela linha. E isso, para mim, foi muito difícil num primeiro momento. A gente, inclusive, no primeiro ano da TEIA, a gente teve que depois continuar o funcionamento com um pedido do mandato de segurança, para você ter uma ideia do tanto que isso foi complicado, né? E ela continuou, e os pais sabendo desse processo, até que a gente foi encontrando ali um ajuste e conseguimos dar continuidade, então, ao processo, à formalização, né? Então, esse foi o primeiro grande desafio. E a questão era tanto pedagógica quanto estrutural, né? Porque eu, por exemplo, acredito que a gente não precisa ter uma sala de aula para cada turma. A gente pode trabalhar em revezamento. Precisa ter para o número de alunos dentro da escola, mas eu trabalho com salas ambientes. Então, eu tenho uma sala de registro, eu tenho uma sala de música, eu tenho um ateliê, eu tenho uma sala Microsoft, eu tenho uma sala da Orange Maker, eu tenho coisas em ambientes distintos e não acho que eu preciso ter uma sala fixa para ninguém, né? Que era circular, algumas salas de registro, porque tudo que é vivenciado precisa ser registrado para, inclusive, ser fixado, sistematizado, mas eu não precisava ter salas vagas e mais todas essas. Para elas, eu podia tirar todas essas outras, e o importante era a sala de registro apenas. As outras não precisariam existir, né? Então, já começa por aí, né? Pela questão estrutural mesmo, porque eu tinha uma compreensão e elas tinham outra, né? Então, esse foi o meu primeiro grande desafio. Depois, um outro desafio bem grande também é justamente ser algo novo aqui no Brasil, né? Ser algo que você tem até referências internacionais, mas eu não tenho nenhuma referência específica igualzinho quando a pessoa falava, mas você não pode criar nada. Eu ouvi isso, né? Você não pode criar, né? Como você acha que você pode criar? E eu acho que eu posso criar se eu tiver bem Graças a Deus eu posso criar. Né? Inclusive eu ensino isso para todos os meus alunos. Criem, você, né? Isso faz parte do ser humano, né? Então isso é um pouco foi difícil também. Então depois de conseguir autorização, querer te engessar ali em alguma situação porque não tinham outras referências. Né? E isso é difícil também, deu trabalho, e aí foi muita escrita, muito texto, muita pesquisa para poder estar sempre respaldada naquilo que eu fazia. Por isso também que fui estudando várias coisas, né, para poder justificar e mostrar ali a literatura daquilo que eu estava fazendo, que poderia não existir na prática, mas na literatura estava. Né? Então, e estava de uma forma como, inclusive, indicação de pensadores da educação, né? Enfim, foi um outro trabalho. Depois, há uns anos atrás, a separação que eu tive também no momento ali, né? Que eu acabei dando continuidade, mas eu tive duas sócias que deixaram o processo, e deixaram, e ok, né? Faz parte. Mas em cada momento, quando você tem uma sociedade, você precisa continuar essa reestruturação sem aquela pessoa, isso é um trabalho também, né, de reorganização. Então, isso foi bastante difícil também nas duas vezes que a gente teve a TEIA essa necessidade, e as pessoas também tinham as suas outras necessidades, né, as pessoas que saíram, né, as sócias. Então, isso foi trabalhoso também. E agora, nos últimos tempos, a questão da pandemia também foi uma coisa bem difícil para a gente. E por que tão difícil tudo isso? Porque a TEIA, eu sempre cuidei da parte pedagógica da escola, né? Mas ela é uma escola inovadora. Então, isso é muito difícil, porque tem que estar o tempo inteiro renovando, inovando, buscando, antenada, né, com o que está acontecendo, ao mesmo tempo entendendo a realidade daquele grupo ali, que são os meus educadores, os meus pais, os meus estudantes, meus no sentido de que fazem parte daquele grupo, que não é um outro, né, é ali da TEIA. Então tem que estar o tempo inteiro entendendo essa realidade desta comunidade,
mas que não pode estar, né, de alguma forma contra a ideologia da própria escola, as características da escola, o que a escola tem que estar, e ao mesmo tempo com o que está acontecendo no mundo, né? Então, unir tudo isso e ver e saber apurar o que faz sentido ainda para a gente ou não. Hoje a TEIA, por exemplo, é uma escola bilíngue, né? Tá. A gente vem passando pelo processo. Por quê? Porque eu acho importante. E eu acho que faz muito sentido. Porque tem uma coisa que para a gente é muito importante, que é a liberdade, né? E hoje a questão do inglês traz a liberdade para a criança, para o adolescente. Esse aprendizado é uma coisa natural do mundo. E eu vejo que eu acho que a criança tem que ter esse trânsito. Como aprender os conteúdos que estão no currículo, na base, né? Eu não posso negar conteúdo, porque aí a criança não vai desenvolver, ou não vai ter a liberdade de ir para uma outra escola com tranquilidade, não vai ter uma base mínima ali em algum momento. Tudo bem, pode ser que para aqueles pais, naquela realidade, isso não seja importante. Mas e depois? Né? Sim. Então, tá sempre me questionando. A gente, assim, essa escola na Índia, que eu falei que eu estudei, que tem muito da base do autoconhecimento, foi uma escola que eu estudei do Osho, que minha mãe era discípula dele, né? E aí, a partir disso, quando eu quis trazer também o processo da TEIA, eu trouxe do teatro, que tinha essa relação com meu pai, e trouxe o autoconhecimento, que é a relação com a minha mãe. Né? É a união ali dentro de mim e naquilo que eu realizo do meu pai e da minha mãe, né? Que a gente sempre quer, de alguma forma, que estejam juntos, são separados, eles se separaram, eu era muito criança, mas eu reverencio, né, o que são cada um, e dentro de mim, e eu sou a união deles, e dentro de mim eles estão unidos, estarão sempre unidos, né? E a TEIA é um resultado disso também, desta união. Então, tem este autoconhecimento que vem da minha mãe, né, que é a parte assim, que eu recebo dela, de aprendizado, de conhecimento. E esse mestre, então, eu queria que ele tivesse neste processo, porque foi essa escola que eu estudei na Índia. Então, ele tem um livro, inclusive para crianças, e nesse livro para crianças ele fala, já na época dos anos 70, da importância do conhecimento do inglês e da tecnologia, né? E são coisas que a gente tem hoje na TEIA, que para a TEIA é importante, porque ele já dizia, enquanto um mestre naquela época, o tanto que isso era importante ter nas escolas. Entre outras coisas, outra coisa que é uma base da TEIA, e que hoje está muito em voga, que é o conhecimento de si, das habilidades socioemocionais, das relações, a autopercepção, né? E que a gente traz tudo isso na TEIA também. E que são coisas interessantes, que hoje são consideradas coisas muito novas, mas a TEIA tem isso no seu nascimento, na sua origem, na sua base, na sua essência. Então, ela também é uma escola inovadora, porque ela está conectada com o que acontece hoje, mas ela está conectada com ela mesma, com a sua base, né? Com a forma que ela foi criada. Então, não perder tudo isso, né? A sua essência está sempre presente e, ao mesmo tempo, por sorte, talvez eu tive essa oportunidade, né, da vida de conhecer ali algumas coisas, e inclusive esse mestre, que já tinha uma percepção lá na frente. Então, eu comecei a realizar alguma coisa que depois a gente chegou nesse lugar. Então, quando a TEIA começou... era muito estranho, foi tudo muito difícil, mas ao mesmo tempo hoje não é, porque hoje já é uma coisa reconhecida, necessária, e eu já tenho essa experiência aí de 16 anos, realizando isso que hoje não é comum, porque você não encontra em todo lugar, né? Ainda não é esse processo, ele não é comum, mas, digamos assim, ele é normal, normalizado, normatizado, inclusive. Né? Já se aceita esse trabalho por projetos, o trabalho interdisciplinar, enfim, né? Essas questões todas que foram acontecendo no decorrer do tempo da escola. Até porque a Franciane colocou aqui, diante da nova base, o quanto a TEIA está alinhada, né?
naquilo que a base pede, né? Na questão dos projetos e na questão até dos itinerários, enfim, do desenvolvimento de habilidades, A né? educação integral, os itinerários, inclusive, assim, quando veio a documentação, algumas pessoas preocupadas, a gente tem que adaptar, como que a gente vai fazer? A gente já trabalhava com itinerários, né? A gente teve que Uhum, mudar o nome, né? Então, exato. assim, são só algumas nomenclaturas de coisas que a gente vem fazendo já há 16 anos. Então, eu me sinto hoje muito confortável, né? Porque o que era estranho hoje não é. Pode ser ter poucos, né? Mas Uhum, não que não seja, é, a, a, de uma certa forma, alinhado com o que a educação requisita, né, hoje, sim, inclusive a BNCC. Né? com A gente faz certeza. isso já há um tempo. E Então, acabou ficando pensando, tranquilo. sim, eu fico pensando também nessa nova geração de crianças, de jovens que estão aqui aí, né, hoje no mundo, e nesses jovens pais também, né? Que eu quero te perguntar um pouco isso. Porque a gente já está conversando há 45 minutos, Jorge. Eu ficava aqui mais umas Estamos 2 horas. encerrando, né? Mas eu vou dá para a gente conversar ainda um pouco. Eu queria ouvir um pouco de você essa relação da escola com as famílias. Porque primeiro tem a questão que você trouxe, esse seu olhar sistêmico, né? Então, certamente as famílias dos alunos têm um lugar importante nessa organização toda da escola que você traz. E como eu falei, eu acho que cada vez mais hoje a gente tem um grupo de jovens pais, né, com uma visão diferente, querendo oferecer para os filhos uma educação diferente, muitas vezes daquela que tiveram, né? Então fala um pouco para a gente de como é a relação da Teia com as famílias. Então, eu não sei se tem algo assim tão diferente para falar sobre essas relações. É... Eles nos procuram muito porque, de uma certa forma, já estão em busca de algo, né? É muito difícil, é quase raro, acontece, mas é quase raro chegar uma família na Teia, pais da Teia, meio caindo de paraquedas, né? Eles estão procurando a Teia, eles estão procurando uma escola inovadora, né? Então, eles já têm essa característica. A Teia já é uma escola, se você for até lá, né, muitas vezes, em alguns momentos, não é que não tenha uma cara de escola, mas ela já tem um jeito um pouco diferente de ser a estrutura dela quando você entra, né? Uhum. Eu acho que isso traz um outro ambiente. A gente procura conversar muito com os pais, manter essa comunicação e abrir espaço, né, para os pais, para a comunidade, para as questões, para conversas, para esses diálogos mesmo de aproximação, e sempre querendo, sim, trazer, né, o que eles têm ali para transmitir, para agregar no nosso trabalho. Agora, por exemplo, inclusive você trouxe esse tema, foi o aniversário da Teia, agora em setembro, né, no dia 11 de Uhum. setembro. O ano passado a gente não comemorou, estávamos num momento muito difícil da pandemia. Esse ano a gente não queria aglomeração, mas a gente queria comemorar de alguma forma. E a Uhum. forma que a gente comemorou, por exemplo, a gente construiu uma teia, que a gente tem um formato de teia mesmo do nosso logo, de barbante na parede da quadra, com barbantes, e pedimos que os estudantes levassem as suas histórias de famílias colocadas em papéis, e a gente foi pendurando nessa teia, colocando nessa teia, construindo a nossa teia com a Uhum. história das famílias dos nossos estudantes. Foi muito emocionante, porque a gente via foto de vozinho lá, provavelmente tataravô das crianças, umas fotos super antigas, algumas contações de história, histórias de noivas e fotos de noivas, desenhos de árvores genealógicas. Foi muito bonito, né? E Uhum. a intenção era isso, eles se sentirem pertencentes, porque assim,
o maior guarda-chuva, digamos, o último nível da teia, o que a gente deseja, né, o nosso foco é o pertencimento. A gente quer que todo mundo que esteja lá sinta que pertence àquele lugar, independente do que ele acredite, de como ele seja. Nada disso para a gente é mais importante, tem nada que seja mais importante do que os nossos estudantes se sentirem pertencentes naquele espaço, nessa escola. Então, com isso a gente fala muito da família e eles vão se sentindo também realmente pertencendo, né? E aí a gente propõe conversas, eventos. Nesse momento de pandemia, eu fiz muitas lives com os pais também, com a turma toda. Eu mesma conversava, contava o que eu estava pensando, como eu estava sentindo, quais eram as angústias por conta da pandemia. E é um pouco isso, assim, os coordenadores entram em contato por WhatsApp, por conversa, recebem dos pais também, eles querendo, eles marcam encontros. Neste momento de pandemia não tem tanto, mas a gente faz, né, um alcair da tarde, encontros que os pais vão para a escola para bater papo, para trazer alguma coisa. Então a gente vai promovendo situações ali para que eles se sintam mais confortáveis. A escola é aberta, então os pais eles vão levar os filhos, eles entram dentro da escola, às vezes fica ali um tempo, na hora de buscar, entra dentro da escola também. Não quer entrar, quer que chame ali no portão porque está correndo, tudo bem, a gente tem uma pessoa, a gente dá um jeito, mas a gente sempre fala que o que a gente prefere é que eles entrem, né? Arruma um estacionamento, um lugar para parar o carro, para entrar, para dar um oi, para a gente ver a cara deles, eles verem a nossa. Então, é este ambiente sem fronteiras ali que eu acho que facilita essa relação, sabe? Perfeito. A professora Franciane está perguntando assim: queria saber se com toda essa experiência em fazer o ensino médio, com a cara do novo ensino médio, funciona para os atuais processos avaliativos, como o Enem, por exemplo. Funciona, claro que funciona, né? A gente tem já alunos de ensino médio que saíram da TEIA e prestaram vestibular e passaram e estão fazendo suas faculdades, os seus cursos. Em primeiro lugar, a gente não nega conteúdo. Em segundo lugar, quando a gente trabalha de uma forma bem ampla, no Enem cai muito esse tipo de observação, de percepção do outro, do espaço, incluindo justamente os conteúdos, né? Então, usar o conteúdo para perceber o todo, né? Que é a competência, né? A competência é isso, é você ter o contato ali com os conteúdos e conseguir aplicá-los e utilizá-los numa situação, né? E tudo isso a gente trabalha o tempo inteiro, a gente não nega em nenhum momento conteúdos. A gente não é uma escola conteudista, né? A gente não traz excessos de conteúdos, mas assim, a gente busca também muito mais desenvolver com os estudantes o aprender a aprender, né? Dos 4 pilares ali da educação. Então, tenho também situações e a gente procura orientá-los olha, aquilo que você tem que saber o que você não sabe, o que você necessita, quais são as suas dificuldades. A gente tem os plantões, por exemplo, das diversas áreas do conhecimento para tirar também. A gente tem um horário extra só de plantão de matemática, de biologia, de química, de física, né? Para quando o aluno tem uma demanda a mais, tem uma necessidade, o professor está ali para auxiliá-lo. Ele tem que saber, né, aonde talvez estejam os pontos mais fracos, às vezes não que a gente não dê, mas se eu vou prestar uma área ali, um vestibular, para uma coisa que eu preciso ter, né, uma matemática mais robusta, eu tenho que saber que eu vou ter que estudar além daquilo, que tem que ir para um lugar conteudista mesmo. Então, a gente oferece essa possibilidade, essa orientação e esse apoio para que esse aluno vá em busca disso. Né? Mas isso também é uma habilidade que precisa ser ensinada, aprender a ir de buscar o conhecimento que você necessita, aprender, inclusive, a reconhecer aquilo que você não tem, qual é a sua dificuldade, aonde está a sua maior lacuna, a sua maior fraqueza, se você vai precisar saná-la para aquilo que você quer desenvolver na sua vida, porque de repente também não, né? Dependendo da área que você vai escolher, o que você sabe, o que a gente oferece, tá bom. A gente não vai conseguir oferecer tudo, né? Todos os conteúdos, nenhuma escola oferece, nem tradicional e nem tradicionais fortes.
ela não oferece tudo, né? Então, o estudante que tem que saber o que ele necessita, aonde está, além daquilo que a escola dá como base. Mas a gente precisa ensinar isso. A gente precisa ensinar o autoconhecimento, a percepção de si, das suas potências e das suas fragilidades, a lidar com elas de uma forma tranquila, porque todos temos as nossas potências e as nossas fragilidades. E se eu precisar de alguma coisa que seja uma fragilidade minha para um vestibular, reconhecer e ir de encontro e buscar o fortalecimento nisso para não ficar mais tão frágil. E a gente tem exemplos de estudantes que fazem isso lá dentro da TEIA, né? Que não é que queria alguma área que não é exatamente a área mais forte que a gente se debruça, porque a gente vai muito na área de linguagens mesmo, é a nossa principal, né? E de repente tem gente que quer fazer uma outra área, né? Mais na área de TI, ou na área de medicina, ou enfim, alguma coisa que precise mesmo se dedicar, como tantos cursinhos que a gente tem por aí preparatório, inclusive de poder ir também de encontro num cursinho depois, se for uma coisa mais complexa. Ele entender isso, ele olhar para ele e saber fazer essa autoobservação, né? Exato. Porque eu acho que a partir desse processo você faz as suas escolhas, né? Exatamente. E na hora que eu faço as minhas escolhas e tendo clareza, eu sei o quanto depende de mim, né? Esse movimento. Porque o que eu percebo às vezes, Jorge, é assim, que fica também uma coisa de querer facilitar muito para esse aluno, no sentido de estudar, aprender. É prazeroso quando a gente dá esse salto no sentido de perceber, olha, até o cérebro, né? Acontece esse prazer. Eu não sei algo, eu descobri, né? Mas isso não quer dizer que é simples. Muitas vezes é com muito esforço, né? Normalmente, né? A aprendizagem a gente precisa, né? Senão ela também não se solidifica. Tem que, né, suar um pouco ali para conquistar algumas coisas. Mas pode ser um suor prazeroso, divertido, interessante, que é isso que a gente deseja lá na TEIA. Colaborativo, né? Colaborativo, respeitoso, inclusivo. Ele pode ser um monte de coisa, né? Mas assim, não precisa ser chato, enfadonho, desinteressante, porque fica muito difícil mesmo. É muito mais difícil você fixar uma coisa que não te motiva, não te mobiliza, né? Então, ou que eu não entendo por quê, né? Eu não entendo por quê, que não faz sentido, né? Na aprendizagem, a gente estuda tanto isso, né? Que a gente precisa ter os conhecimentos prévios ali, conectar com os conhecimentos prévios, aquilo que você quer dar continuidade, para que tenha sentido. E aí, se você consegue, inclusive, conectar com a vida, com as ações, com os desejos deles, nossa, aí é muito mais fácil, né? Eu tenho lá estudantes que querem ir, assim, tem o pessoal do terceiro ano, esses dias está lá no Instagram, para quem quiser ver as angústias de quem está terminando, né? Porque eu não sei como que vai ser continuar o ano que vem sem ter a TEIA, né? Na minha vida. Porque a TEIA não é uma escola apenas. Ela também é uma escola. Na verdade, eu acho assim, a TEIA é uma escola, mas ela é uma escola que eu falo assim de boca cheia, né? Porque eu acho que toda escola precisava ser assim. Ser um espaço que acolhe os seus estudantes, que é prazeroso, que é divertido, né? Que eles sentem pena. Exatamente, eles sentem pena de não estar mais lá. Eu sinto que as escolas precisavam ser assim, e muitas vezes elas não são, né? É um lugar que eles vão só por obrigação e não pelo prazer, ou quando é prazer, não é o prazer pela escola, mas é o prazer apenas de encontrar os amigos, né? Mas não um prazer por estar ali no processo de aprendizagem, de desenvolvimento, que é uma delícia, né? Que pode ser muito divertido. Ai, querida, esgotamos o nosso tempo. Tá bom, né? Fazer uma segunda. Live é assim, né? Normalmente a gente termina com vontade ainda de conversar um pouquinho mais. Muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Agradeço a você, agradeço todo mundo que acompanhou a gente. E já já vou deixar salvo no feed da mentoria.
Tá joia. Obrigada. Obrigada a todo mundo também. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, pessoal.